Olá pessoal, como eu havia avisado aí vocês pelo WhatsApp, né? Estou gravando essa aula aí em substituição a essa que nós não tivemos. Na verdade, agora que eu estou gravando são exatamente 5h35, a chuva diminuiu, né? Esse tempo em Petrópolis prega essas peças na gente. Mas como tem gente que mora em vários bairros diferentes aí, eu sei que tem gente que mora distante e para correr o risco de vir, pegar trânsito e chegar atrasado com chuva, praticamente ninguém vai, metade de repente não vai comparecer, então eu preferi fazer dessa forma. Hoje, excepcionalmente, nossa aula está sendo gravada para dar sequência e encerrar a matéria que nós estamos vendo. Nós estamos falando sobre verbos modais. Nós já vimos o can, já vimos o may, né, verbos poder, e na nossa última aula nós falamos sobre o must, o should e o ought to. Agora falta só um pedacinho aí para completar, né? E nós iremos ver nessa aula esse pedacinho que falta. Na verdade, o primeiro verbo que vocês estão vendo aí no slide, né, é o used to. Se você olhar para aí, para esse slide, você vai ver que está escrito assim, costumar. É acostumar ou costumar, né? É o verbo used to. E que danado de verbo é esse? Existe um verbo que é o verbo to use. O verbo to use é o verbo usar. Esse verbo to use, quando está no passado, é used. E aí o que acontece? Se eu botar o verbo to use no passado, dependendo do complemento que eu coloque a esse verbo no passado, ele deixa de ser verbo usar no passado e vira verbo costumar. Olha aí no slide mais uma vez para você ver, ó. I used a t-shirt. Quando o complemento do used é um substantivo, ele é verbo usar no passado. Então eu usava uma camiseta, né, uma t-shirt, eu usava camiseta. Ok? Used com substantivo é verbo usar no passado. Agora, se vocês olharem de novo no slide, vocês vão ver assim. I used to drink. Agora reparem que apareceu aí um verbo no infinitivo. Então, I used to drink. Quando eu coloco o verbo no infinitivo como complemento, deixa de ser verbo usar e passa a ser verbo costumar. Então, vira o que a tradução? Eu costumava beber. Aí você vai me perguntar assim, professor, tudo bem, eu costumava beber, beleza. E se eu quisesse falar eu costumo beber? Não tem como falar em inglês. Aí eu me acostumarei a beber. Não tem como. Só tem used. Qualquer ideia dessa que você quiser botar no presente ou no passado em português, se quiser passar para o inglês, vai ter que ser com used. Não tem escapatória. Por que acontece isso? Olha só, na nossa cabeça, costumar tem presente, passado, futuro, eu me acostumaria, até condicional. Mas na cabeça de um americano, de um inglês, a coisa funciona diferente. Eles não conseguem imaginar que um costume aconteça no presente. Na hora que eu estou falando com você, aparece o costume que você tem. Não, o costume é algo que se constrói com o tempo. O costume se constrói no passado. Né? Eu me acostumo com algo que no passado eu experimentei várias vezes. Então, por isso, na cabeça deles, não tem essa ideia de me acostumo no presente, eu me acostumarei, eu me acostumaria. Na cabeça deles, costume é algo que só acontece no passado, até o momento que eu falo, a coisa já se consolidou. Por isso, este modal, né, ele só tem passado. Agora, vamos olhar o próximo slide. Dá uma olhadinha aí, né, que vocês estão vendo, que eu coloquei aí a forma como a gente pode fazer perguntas. Olhe bem, I used a t-shirt. Reparem, aqui é o verbo usar no passado. Como é que a gente faz uma pergunta no passado? A gente bota did na frente e aquele verbo que estava no passado vai para o infinitivo. Então, como é um verbo regular que termina com ed,
basta tirar o ED, ou no caso desse verbo, tirar o D, né? Porque está aí indicando o passado. Então, reparem, I used a t-shirt. Eu usava camiseta. Vai virar did I use, sem o D. A t-shirt. Beleza? Até aí não tem mistério nenhum. Né? Vocês já sabem fazer pergunta no passado. Eu espero, né, que já saibam fazer pergunta no passado, mas a gente vai treinar também muito isso para que isso fique natural. Agora reparem quando o complemento passa a ser um verbo no infinitivo. Estão lembrados que quando tem dois verbos na frase, a gente passa o primeiro verbo para frente e vira pergunta? Então repara, you used, que é verbo, to drink, né, que é o verbo no infinitivo. Então qual vai ser a nossa primeira forma de fazer pergunta? Seguindo a regra de havendo mais de um verbo depois do infinitivo, passa o primeiro para frente. Olha aí no slide, ó. Used you to drink? Moleza fazer a pergunta assim, né? Só que esse danado desse verbo admite que você faça a pergunta usando did, tirando o D lá do verbo, por exemplo, como nessa frase, né? E fazendo pergunta como se fosse um verbo comum, apesar de dois verbos, um após o outro. Eu vou te contar uma coisa, eu não vejo ninguém fazendo dessa segunda forma, e se eu fosse você eu também não faria. Marca essa regra na sua cabeça, havendo dois verbos, passa o primeiro para frente, que é o que nós estamos estudando, e você vai estar acertando sempre. Então não corra riscos desnecessários, ok? Apesar de poder, eu recomendo a forma passar o primeiro verbo para frente. Repare, é só passar para frente. Na segunda, nós tivemos que botar did, depois nós tivemos que tirar o D do verbo, dá uma complicação danada. Então, o verbo costumar, né, é used, e o used é modal quando tem um verbo no infinitivo após. Com substantivo, não tem nada a ser feito, ok? Vamos então para o nosso próximo, né, e final, né, dessa matéria de verbos modais. Olha aí para o próximo slide. São dois modais, would rather e o would sooner. Bom, ambos são aplicados da mesma forma. Onde a gente pode usar o would rather, nós podemos usar o would sooner. Esses dois verbos, né, vocês podem reparar que tem um would aí na frente deles, né? Então reparem, esses dois verbos são sinônimos, sendo que o would rather é mais usado, ok? Nós vamos ver aonde eles são usados. Antes de mais nada, eu vou fazer um comentário sobre a palavra rather. Rather é um advérbio bastante, que vindo antes do adjetivo, né, fala bastante difícil, né? Adjetivo difícil, quando eu boto o advérbio mudando o adjetivo, né, ele acaba, essa palavra que muda adjetivo é advérbio. Então eu falo assim, rather difficult, ou seja, bastante difícil. Só que aqui não é essa tradução. Aqui ela vai ter uma tradução diferente, ela vai ser verbo. E nós vamos ver nesta hipótese com would, essa palavra sendo verbo. E a palavra sooner? Soon é breve. Sooner é o que vem mais breve ainda, né? Brevemente. Então reparem, nós podemos ter essa palavra sooner com outro significado em outros contextos. Mas aqui ela será verbo. E verbo preferir, mas verbo preferir apenas no condicional, né? Porque reparem que tem o would, mas não é tão fácil assim. Quer dizer, é fácil. Com a explicação vocês vão entender. Eu acho até desnecessária a bobagem que eles fazem de usar o would rather e o would sooner. Mas eles fazem dessa maneira, é o correto, então nós temos que aprender. Então vamos analisar o verbo preferir, ok? Repare no slide. Olha aí no slide, está escrito assim, I prefer water, né? Eu prefiro água. Reparem, substantivo, água, como complemento do verbo preferir. E eu falo, I prefer to drink. Eu prefiro beber.
Repare, o verbo preferir no presente não tem problema nenhum. Tanto faz ser um substantivo ou ser um verbo no infinitivo, esse verbo vai ser tratado como todos os outros que nós aprendemos aí. É verbo comum, né? Se lembram, né, que eu falei para vocês que o verbo comum pode ter, alguns podem ter substantivo ou verbo no infinitivo como complemento, ok? Nessa hipótese, é verbo comum. Preferir no presente, tanto faz substantivo ou verbo. É o verbo to prefer. E no passado, a mesmíssima coisa. I preferred water, né? Eu preferia água, né? E I prefer to drink. E eu preferia beber. No passado, o verbo preferir tanto faz se é substantivo ou se é verbo no infinitivo, não está complicação. Agora nós vamos ver o próximo slide. Nesse próximo slide você vai ver o primeiro pequeno problema. Bom, olha só no futuro. No futuro, reparem, I will prefer, nós aprendemos aí a fazer futuro. E da mesma forma, futuro não dá problema, porque I will prefer water, I will prefer to drink. Tanto faz, preferir no futuro é will prefer. Agora o problema vem no condicional. No condicional, eu não sei por que fizeram isso, deve ser para perturbar o juízo das pessoas, né? No condicional, I would prefer só se usa se for substantivo. Eu não posso usar I would prefer com verbo no infinitivo. É aí que é o problema. Só isso. Por que fizeram isso? Podia ser would prefer para substantivo, podia ser would prefer para verbo no infinitivo, mas não, resolveram fazer esta graça aí e dizer que quando se trata de verbo no infinitivo, a gente tira o to do verbo, vocês vão reparar aí, e em vez de usar would prefer, a gente usa would rather ou would sooner, a sua escolha. E aí o exemplo, ó, I would rather drink. Eu preferiria beber. Reparem que não levou to, né? É verbo modal. Normalmente o infinitivo que vem após não leva to. Nós vimos como exceção o used, né? O verbo no infinitivo que veio após o used, aquele levou to. Aqui, como todos os outros modais que nós vimos, o verbo no infinitivo não leva to, ok? Então, I would rather drink ou I would sooner drink. É só aí que você vai ter que lembrar, que você vai ter que guardar quando for falar você preferiria alguma coisa, né? Você vai ter que would you rather, né? Fazer a inversão para fazer a pergunta, né? Aqui é fácil fazer pergunta também, né? Basta fazer inversão. I would I. Se fosse, por exemplo, negar, I would not. Com rather ou com sooner, ao seu gosto. Lembrando que a maioria das pessoas preferem usar o rather, ok? Então, pessoal, agora eu tenho uma tarefa para vocês, né? Aí nesse slide você está vendo, né, um homework, né, um dever de casa, né, um homework. A partir de agora vocês vão ter que se acostumar com essa história de fazer alguns exercícios e enviar para minha correção. E vamos nos acostumar, né, já que nós falamos aí agora há pouco do verbo used to, vamos nos acostumando aí, né, vamos nos acostumar a fazer esse tipo de tarefa para enviar para mim, para que eu possa fazer a correção. Então, olha o enunciado aí. Faça uma pergunta. Lembre-se, essas perguntas serão com verbos modais e a situação é bastante simples quando se trata de verbos modais. Passa o verbo para frente do sujeito, ok? Então, faça uma pergunta para cada um dos verbos listados. Então, eu vou dar a lista aqui daqui a pouco, né? E envie para vox
underscore, esse traço aí que o pessoal fala underline aí no Brasil, em inglês é underscore, S-C-O-R-E, under, U-N-D-E-R, né? Underscore. Então, Vox underscore idiomas at, esse arroba, né, que a pessoa fala arroba no Brasil, em inglês é at, igual a preposição at, at. Então vamos lá, Vox, repito até comigo aí, né, Vox underscore idiomas at yahoo.com.br, né, dot, quando for lá o ponto, né, vocês falam esse ponto aí do e-mail, dot, D-O-T, ok? Então, enviem a resposta do exercício, ou seja, eu quero que vocês façam uma pergunta usando can, de preferência, quando a gente faz pergunta, a gente não faz pergunta para nós mesmos, né? Nós fazemos pergunta para outra pessoa. Então, can you, por exemplo, né? Uma pergunta usando may, outra usando must, outra usando should, outra usando use it, que no caso use it to, e outra usando would rather, ok? Então, não se esqueça, né? O use it to, né? Logicamente, né? E would rather. Faça o exercício, mandem para o e-mail, eu farei a correção. Só que nossa aula não acaba aqui. Vocês já vão dar início, né, já nesta aula, à nova fase do nosso curso. Então, entre no nosso site, voxidiomas.com.br, acesse a plataforma de exercícios. Se você não se cadastrou, se cadastre lá, bote seu e-mail e sua senha para que eu possa liberar o seu acesso. Aí você vai entrando na plataforma de exercício, você vai encontrar lá o botão Alunos Intermediários e lá você encontrará tarefas além desse vídeo que eu estou mandando agora para vocês. Então você encontrará lá o nosso primeiro diálogo, né, que será utilizado aí no nosso curso daqui até algumas aulas adiante, né, são 100 diálogos que vocês encontram ali de conversação interativa. Esses 100 diálogos, se você passar o mouse em cima de cada palavra, você verá que o computador, né, pronuncia cada palavra individualmente. Ao lado de cada frase, você vai ver que tem um botãozinho, né, com um ícone no alto-falante, que você pode, clicando em um ou clicando no outro, ao lado de cada frase, ouvir a frase mais rápida ou mais devagar. Você vai reparar que quando você ouve a frase sendo dita rapidamente, que há o link, né, que as pessoas linkam. Mas olha só, esses diálogos são até lentos, tá? Não são nem muito rápidos. Se você achar, nossa, que coisa rápida. Muito lento, daqui a um tempo você vai perceber que é devagar, ok? Então o que você tem que fazer? Você tem que transcrever, pegar esse diálogo, escrever no seu caderno e levar para a próxima aula. Na próxima aula, nós treinaremos esse diálogo, nós traduziremos esse diálogo, nós pronunciaremos esse diálogo, nós acrescentaremos informações a esse diálogo, né? Expressões sinônimas, expressões mais usadas ou menos usadas. Enfim, nós faremos uma análise mais profunda do texto. Então você tem que chegar lá, copia, né? Você vai reparar, né, que existem outras ferramentas lá junto nessa parte onde tem o intermediário, né? Quando você clicar no botão intermediário, você vai encontrar o texto para ser copiado, tem outras coisas lá, né? Então não deixe também de dar uma olhadinha, né? Eu sempre, de vez em quando eu boto um vídeo com alguma curiosidade, alguém diferente falando. Então, pessoal, façam isso. Na próxima aula nós nos vemos. Infelizmente, esse tempo maluco não permitiu a nossa aula. Um grande abraço e até a próxima.